Este é o Omar. O primeiro trabalho dele foi na Bolsa de Valores, local onde ganhava dinheiro, mas não se sentia bem. Deixando a área, foi trabalhar como supervisor de vendas no Canal Mais. Lá conheceu um grande empresário e recebeu o convite para trabalhar em uma multinacional japonesa, onde ficou por 10 anos. Essa situação fez o empresário, em 1999, fundar a própria empresa. Essa história começou em 1989, após ter trabalhado na Bolsa de Valores e na primeira TV UHF do Brasil, que era o Canal 29. E o presidente da Sumitomo Corporation, que é uma das 4 grandes trading companies do Japão, acabou entrando em contato comigo, né? Uma circunstância bastante interessante, mas de qualquer forma me convidou para trabalhar lá. Eu aceitei, porque lá ele mesmo colocou você dentro de uma trading company, principalmente uma trading company japonesa como é a Sumitomo, você pode atuar em várias áreas, conhecer vários mercados, clientes diferentes, viajar, etc. né? Então foi uma grande, talvez a maior oportunidade que me fez ter hoje a Nutricom, né? Então foram 10 anos de aprendizado de comércio exterior, comércio aqui interno no Brasil, conhecer a parte química, né, outras línguas, outras empresas, principalmente na área agropecuária. E foi extremamente importante para a constituição da minha empresa. Eu sou muito grato a eles. Não é fácil, vamos dizer, são culturas diferentes, né? A gente tem a cultura brasileira que é bastante flexível, né? Mas os japoneses têm uma cultura bastante dura, severa, né? Rígida. E apesar de toda essa gratidão que eu tenho por eles, eu via que eu não poderia ter um espaço hierárquico mais alto dentro da empresa. Então eu sempre digo que a empresa tinha teto baixo, né, para mim. E naquela época, é um pouco diferente de hoje, eu não poderia nem mesmo ser gerente, né? Então criaram para mim um cargo de subgerente comercial. E eu tinha um excelente contato com as empresas, graças a Deus, né? Eu trabalhava na parte comercial como relações públicas, como vendedor, eu fazia todo tipo de marketing também, mexia bastante com marketing offline na época, né? Fazia contato com as revistas, com os jornais, divulgando os produtos da Sumitomo Corporation nessa área agropecuária. Eu era mais responsável pela área de produtos alimentícios, que a gente chama de food grade, né? Então eram ingredientes para alimentação humana. Mas atuava também dando suporte a alguns gerentes na área de alimentação animal. E isso me gerou bastante conhecimento das grandes indústrias nacionais, tanto na área de alimentício quanto na área de feed grade, que seria para a ração animal. A Sumitomo tinha muita tecnologia, ainda tem no mundo inteiro, uma das grandes empresas do mundo, né? Na época realmente era gigante. Ela era dona da NEC, de outras, da 3M e outras gigantes do mundo, né? E foi daí que partiu o meu interesse, né, e o meu conhecimento, né, nessa área, né, aprendendo muito com o presidente de lá, viajando muito. E depois, em determinado momento, eu vi a necessidade de conhecer melhor alguns outros países, fiz algumas viagens e acabei indo também para aperfeiçoar meu inglês, acabei indo para os Estados Unidos e estudei um pouquinho em Berkeley, na Universidade da Califórnia, com o meu salário, que era bem apertado, voltei uma situação bastante complicada, mas acabei fazendo aí 3, 4 contratos para trabalhar indiretamente, porque eles até me convidaram para voltar para a empresa, mas eu sabendo da cultura da empresa, eu falei, fica muito complicado eu voltar a ser CLT dentro de uma empresa japonesa aqui no Brasil. Então eu criei a minha própria empresa, que era, eu já tinha o nome de Nutricom, dando uma consultoria e fazendo distribuição das matérias-primas para eles e coordenando a área de alimentos humanos, né, de matérias-primas para alimentação humana, junto às indústrias nacionais. E a Nutricom foi nesse crescente. A empresa começou com importação de matérias-primas para o setor alimentício, mas não demorou muito e o Omar logo viu a oportunidade de diversificar e expandir para outras áreas. Inicialmente eu dei continuidade àquilo que a Sumitomo Corporation fazia e que eu acabei fazendo para ela como um consultor, né, através dos contratos que a gente tinha e que eu coordenava no Brasil. Então, nós chegamos a um ponto em ver que existiam demandas, né, além das matérias-primas que a gente importava e distribuía para grandes indústrias da parte agropecuária, principalmente as indústrias de carnes, né, de produtos derivados de carne.
enxergando que não apenas, vamos dizer, a matéria-prima era necessária, mas também os blends. Os blends o que são? São pré-misturas, né, que as indústrias teriam que fazer dentro delas mesmas ou então comprar de laboratórios, na época que chamavam-se laboratórios. E eu, naquela época, fiz uma sociedade com um rapaz, um químico, né, que após 2 anos eu acabei comprando a parte dele também. E ele conhecia bem essa área e foi dado continuidade, então, na fabricação de blends de químicos para a indústria alimentícia, especificamente no início para carnes, que depois acabou se ampliando para a indústria de panificação, a indústria de massas, a indústria PET, né? Agora estamos entrando em food service. Existe um mercado, vamos dizer, que demanda basicamente os mesmos produtos, ou então até alguns blends, se for necessário, que é o produto seriam os cosméticos, né? E todo tipo de indústria alimentícia hoje a gente pode e está atendendo através dos canais normais, que a gente se utilizava já há anos, e agora através dos canais de plataformas digitais, de internet, né? Das redes sociais. Então a gente mudou, não apenas, vamos dizer, ampliou a gama de produtos que a gente trabalhava, mas também o caminho de como chegar no cliente. Isso se diversificou. Obviamente, isso demanda muito tempo, muito esforço, investimento em estrutura e investimento em recursos humanos, treinamento, mudanças de processo, qualidade, consultoria para você se tornar uma empresa que gasta menos, até, vamos dizer, até com relação ao meio ambiente, você acaba gerando menos, vamos dizer, resíduos, né? Até internamente, papéis praticamente não se usa, a gente está cada vez mais digitalizando todos os processos. Qualidade também, a gente trabalha muito em cima de qualidade, a gente tem um laboratório, tem pessoas treinadas como o pessoal de qualidade, que tem o Michael, tem a Thaís, que são formados nessa área, tem o Fausto, todos eles formados alguns em engenharia, outros em biologia, química, etc., para entregar o produto exatamente do jeito que o cliente precisa com relação à qualidade. Com capacidade de produção de 400 toneladas por mês, a empresa possui no portfólio cerca de 200 produtos. E os mais de 20 anos de experiência também permite o desenvolvimento de itens para outras empresas. A gente enxergou, vamos dizer, que a gente não apenas, vamos dizer, deveria ter, vamos dizer, uma gama de produtos, sei lá, 200 produtos, né? A gente chama SKDs. A gente também poderia fazer produtos de acordo com a necessidade que o cliente... Então, o cliente pode trazer para nós a demanda dele, ou trazer uma formulação própria dele, e a gente fabrica de acordo com aquilo que ele coloca para nós, na quantidade que ele precisa, dentro da embalagem que ele precisa, entregando na data que ele precisa, com toda a certificação. Mas também a gente pode trazer soluções para os clientes. Às vezes o cliente traz, eu queria fabricar tal produto, quero que ele tenha um shelf life, que é a vida de prateleira de tanto tempo, aí, no mínimo, que eu preciso alcançar. A gente também faz isso, a gente também faz formulações, a gente tem um P&D, né, um departamento de pesquisa e desenvolvimento, que faz isso para o cliente também. Né? Então a gente pode dizer que hoje a gente não tem 200 produtos, a gente tem milhões de produtos, porque a gente pode fazer aquilo que o cliente precisa. Dando um exemplo para vocês, o caso da massa leve, quando era na época ainda pouco antes aí, da JBS adquiri-la, que era do Rubens, a gente terceirizou totalmente o departamento tanto de compras, como de blends, misturas, porque para eles uma economia, gera uma economia muito grande, você não precisa ter um almoxarifado enorme com produtos, matérias-primas parados, você não corre risco de fazer misturas erradas, porque a gente assume esse risco. Né? Então, qualquer problema que tiver, ele pode devolver o produto para nós. Nós temos um laboratório com controle de qualidade. Você não precisa ter lá um engenheiro para controlar também essas misturas, porque é obrigatório pela vigilância sanitária. Você não precisa ter as balanças e estar sempre verificando se as balanças estão corretas. Né? E a gente faz todo o controle, desde a época, do momento que você coloca no misturador até quando está saindo do misturador e antes do embalamento. A gente faz o controle para ver se o produto está de acordo, através de espectrofotômetros e outros aparelhos, para que esse produto chegue no cliente de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que foi contratado. Com certificações importantes como IFS e Kosher, a empresa também passou a atuar com exportação de produtos ou fornecimento para exportadoras brasileiras. Nós, durante muitos anos, a última década principalmente, até falando das grandes indústrias nacionais, não vou citar especificamente quais são, mas a gente
já importava alguns produtos que a gente fornecia localmente, e agora a gente deixa um estoque específico para essas empresas aqui na Nutricon, seja, vamos dizer, no Porto Santos, ou aqui na matriz da Nutricon, ou em Itajaí, onde a gente tem uma filial, e desse estoque a gente entrega parcialmente toda semana uma determinada quantidade para determinada unidade dessa empresa no Brasil inteiro. Então toda essa parte dessa organização do transporte, da logística é feito pela Nutricon. Então a gente importa, nacionaliza e distribui para essas unidades de acordo com a demanda deles, de acordo com uma programação que eles passam antecipadamente para nós. Alguns clientes têm dificuldade para fazer importações porque não conhecem os procedimentos nos ministérios, por exemplo. Alimentação humana, alimentação animal, são processos diferentes. Trazer cargas perigosas, existem diversos problemas com empresas de transporte, transportadoras que não aceitam esse tipo de carga, há navios que às vezes não aceitam esse tipo de carga, então existe uma certa dificuldade, mas nós estamos muito acostumados com esse tipo de coisa. Então as pessoas nos procuram para esse tipo de coisa, para facilitar o procedimento.